Com esta aula, concluiremos a primeira etapa do curso do Wolfram Cloud. Trabalharemos nessa aula resolução de exercícios de teorias já tratadas em aulas anteriores. Vamos agora para o navegador. Vamos colocar aqui um novo notebook. Essa lista da direita é a lista de exercícios que trabalharemos. Vou chamar o arquivo de aula 15 e vou salvar no nosso diretório. Clicando aqui para salvar. Ok. Bom, o primeiro exercício que nós iremos resolver é mostrar que essa expressão aqui ela é verdadeira. Cosseno de 6x mais cosseno de 4x dividido pelo seno de 6x menos seno de 4x igual a cotangente de x. Então aqui basta a gente digitar essa expressão, cosseno de 6x mais cosseno de 4x, tudo dividido por, abre e fecha parêntese, seno de 6x menos seno de 4x. E aqui basta você usar o comando simplify. Executa. E a gente obtém a cotangente de x. Essa aqui é a resolução do primeiro exercício. Vou colocar um comentário aqui identificando o primeiro exercício. Resolvido. Bom, o segundo exercício é verifique que se A mais B mais C é igual a zero, então essa outra equação ela também é verdadeira. Bom, nesse próximo exercício a gente já tem uma condição aqui para trabalhar. Então, ao invés de colocar A mais B mais C igual a zero, eu vou colocar logo A isolado. A vai ser igual a menos B menos C. A vai ser igual a menos B menos C. E com isso, onde aparecer A na expressão de baixo, eu vou fazer a substituição por menos B menos C. Então, vamos colocar aqui a primeira expressão. A elevado à quinta, que multiplica B ao quadrado, mais C ao quadrado, mais B elevado à quinta, que multiplica A ao quadrado, mais C ao quadrado, mais C elevado à quinta, que multiplica A ao quadrado, mais B ao quadrado. Vamos tentar utilizar o mesmo artifício da questão anterior. Clicar aqui no comando simplify. Vamos ver se a gente já encontra a expressão do outro lado. Provavelmente não, porque tem um valor de A que já foi substituído anteriormente. Bom, aqui ele deve estar usando algum valor residual. Eu vou dar um clique nesse A, B e C só por garantir. Eu já estava com o Wolfram aqui aberto, então ele pode estar utilizando algum valor de alguma outra conta de outro notebook, por sinal. Bom, então a gente obteve essa expressão, mas ainda não dá para saber se é igual a essa do segundo membro. Então a gente pega a expressão do segundo membro e manda substituir o A pelo menos B menos C. E vamos ver quanto dá. Então eu tenho aqui A ao cubo, mais B ao cubo, mais C ao cubo, tudo multiplicado por A ao quarta, mais B à quarta, mais C à quarta, dividido por 2. Então, barra simplify. A gente espera que dê o mesmo valor. Bom, como os dois valores aqui foram iguais, então essas duas expressões são iguais. Então essas duas expressões do exercício, ela é verdadeira, desde que a gente tenha essa condição de A mais B mais C ser igual a zero. Então, segundo exercício resolvido. Bom, o terceiro exercício é a construção de um gráfico. Então, pede construir o gráfico ao lado.
no caso abaixo, né? Construa o gráfico abaixo. Construa o gráfico da função f, onde g é dada por isso, f é dado por isso, esse aqui é o intervalo, e aqui tem algumas observações. Usando o comando gráfico 3D, construa o eixo x, y, z, que está sendo exibido aqui no gráfico, por meio de segmentos. Transparência 50% e esse aqui é a dimensão da caixa. Então, aplicação aqui de construção de gráfico. A gente vai iniciar aqui definindo as funções. Deixa eu dar um clique por garantia. Eu vou definir a função f e g. Então, eu vou limpar logo elas para ter certeza que a g não foi utilizada ainda. Então, g de r, dois pontos igual a r ao quadrado. Multiplica cosseno de r. F de rt, função de duas variáveis agora, definida por primeira coordenada r, segunda coordenada, aproveita a função que acabei de definir, a g de r, e multiplico pelo cosseno de t. Terceira coordenada, g de r, a função que a gente acabou de definir na linha anterior, multiplicando o seno de t. Pronto, isso aqui vai definir as duas funções. Agora a gente precisa fazer as plotagens. No caso, a plotagem da função f. A função g é só uma função acessória. Então a gente vai fazer o gráfico da função f conforme o exercício pede. Bom, a função f está definida em coordenadas paramétricas. A gente tem o r variando de menos π sobre 2 a π sobre 2 e o t de 0 até 2π. Então aqui a gente vai ter que utilizar o paramétrico plot 3D, um gráfico em 3D. Bom, a função é f de rt. E o intervalo de variação é o que foi fornecido na questão. O r varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. E o t varia de 0 até 2π. Isso aqui já deve fazer a plotagem. Pronto, aqui o gráfico. Agora a gente vai trabalhar para deixar nesse formato que foi sugerido aqui na questão. Bom, vamos começar fazendo esses furos que tem no gráfico aqui. Isso é feito você alterando o tamanho da caixa, usando o comando plot range. Eu vou espalhar um pouco aqui o código, para a gente conseguir acompanhar melhor aqui. Então, plot range, recebe. A gente vai colocar o tamanho da caixa. No eixo x, menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, primeiro intervalo de variação, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Segundo intervalo de variação, de menos 0,5 até 0,5. Menos 0,5 até 0,5. E o terceiro intervalo de variação, também de menos 0,5 até 0,5. Esse aqui é o nosso plot range. Vou colocar ele sozinho aqui numa linha. Tá o vetor aqui embaixo. Pronto. Está faltando abrir uma chave. Pronto. Então esse plot range ele abre aqui e encerra aqui. Esse aqui é o colchete final do nosso paramétrico plot. Executa. Já deve fazer os furos já no gráfico. Ok. Bom, seguindo com as formatações que foram sugeridas, a gente vai tirar essas linhas de grade, para o gráfico ficar idêntico. Tirar os eixos e deixar essa caixa aqui ela tracejada. Então vamos seguir com as formatações. Bom, para tirar as linhas, a gente vai usar o comando mesh. Mesh except false. Executa. Ok. Resolvido. Para tirar os eixos, a gente vai colocar axis except false. Executa. Ok. Agora vamos deixar o gráficozinho aqui tracejado.
Para isso nós vamos usar o comando box style. Style recebe tracejado. Baixa. Executa. Pronto. Tá praticamente igual o gráfico. Falta apenas a gente inserir esses eixos aqui, os eixos coordenados x, y, z, que eles na verdade foram desenhados, como o exercício já propõe, foram desenhados usando o comando grafo 3D. Então vamos fazer essa construção aqui. Ó. E inserir também o nome, né? x, y, z. Bom, a primeira parte do exercício está feito. A gente vai chamar esse primeiro grafo aqui de P1. Eu vou fazer a segunda parte do exercício. Vou botar inclusive o ponto e vírgula. Daqui a pouco a gente vai juntar. Aqui já está no jeito. A segunda parte eu vou chamar de P2. E a gente vai utilizar o comando graphics. Graphics 3D. Bom, para fazer a construção a gente vai construir utilizando linhas. Eu vou fazer 3 segmentos de reta. Primeira linha. A gente coloca onde começa e onde termina. Então vai do ponto 0, 0, 0 até, vamos supor que seja o eixo x, então 1, 0, 0. Vou testar esses valores, se não ficar legal a gente ajusta depois. Então essa aqui seria a primeira linha. Espalhar aqui o código. Construir a primeira linha. Segunda linha é semelhante. Copiar, vou colar. Só vai mudar o vetor. Aqui vai ser o vetor 0, 1 e 0. E a terceira também 0, 0, 1. Pronto. Vou juntar isso aqui com show para a gente já ficar vendo que está saindo o gráfico. Então, show P1, P2. Vou botar um ponto e vírgula aqui no final do gráfico 3D para não mostrar isso aqui. Executa tudo. Opa, não está dando para ver, né? Deixa eu ver se está saindo o gráfico aqui, P2. Saiu só uma linha. Tá, faltou uma chave aqui no começo. Antes do gráfico 3D, senão ele não vai construir tudo. Uma chave pegando tudo aqui. Pronto, ele já fez aqui os 3 eixos, x, y, z. A gente joga aqui, já dá pra ver. Não dá pra ver o de dentro porque a gente ainda não colocou a transparência no gráfico. Ficou faltando colocar essa transparência. Então vamos inserir logo a transparência. Vou voltar lá na plotagem do P1, publicidade, vou usar o comando plot style. Vou passar uma transparência aqui de 50%. Opacity. Esse comando na verdade é a opacidade, né? Então se a gente coloca 50% de opacidade é 50% de transparência. Acaba sendo uma coisa pela outra. Então isso aqui já vai dar para ver o interior, igual está exibindo aqui no exercício. Pronto, já dá para ver o segmento. Agora a gente vai deixar um pouquinho mais espessas essas linhas e mexer na coloração. A formatação do gráfico 3D, lembrando, ela é sempre prévia. Então, se construir as linhas, a gente formata, deixar aqui vermelho, deixando mais espesso também. Comando TIC. E executa. Dá para ocultar essa caixa, para não ficar exibindo só o resultado agora. Então pronto, já apareceu os 3 eixos, x, y, z, tal qual está no problema aqui. Eu vou ocultar esse gráfico aqui. 3D para exibir só o resultado final. E só falta colocar agora o nome dos eixos, x, y e z. Que a gente vai ter que fazer a inserção de textos agora. Dentro do gráfico 3D também. Então para inserir esses textos, você pode vir aqui depois do line, ou antes do line, não importa, e usar o comando texto. Texto. Coloca o texto que vai ser inserido, x. Coloca a posição, coordenadas onde vai ser inserido.
Bom, vou colocar alguns valores aqui, senão ficar legal a gente ajusta. Vou colocar 100 para x. O y semelhante, 0, 1, 0. E o z, 0, 0, 1. Vou executar. Esses valores aqui eu botei aleatório. Se ficar legal a gente ajusta. Bom, o x quase deu aqui. Se a gente afastar um pouquinho aqui no x já fica bacana. Agora o y e o z ficou muito distante. Então vamos fazer uns ajustes. O x aqui eu vou colocar 1.1. O y vou colocar metade, só que vou afastar um pouquinho. Então 0.6. E o z também. 0.6. Executa. Então tá aí. X, Y, Z, gráfico inserido, transparência inserida, gráfico idêntico ao do problema. Então, esse aqui foi o nosso terceiro exercício. Vou deixar assim para aparecer o código inteiro. Tá aqui o clear. Fizemos a primeira plotagem, fizemos a segunda plotagem. Encerra aqui. Não tem problema, encerra com um show. Vou colocar aqui o terceiro exercício para identificar. Bom, o quarto problema define uma função no Wolfram que receba como parâmetro os lados A, B e C de um triângulo. A função deve verificar se os lados fornecidos formam realmente um triângulo. Se esta condição for verdadeira, deverá indicar qual tipo de triângulo foi formado, isósceles, escaleno ou equilátero. Então vamos inserir aqui. Esse próximo problema já é um problema de estrutura de teste, definição de função, problema de programação. Vamos trabalhar com três variáveis A, B e C. Vou limpá-las para garantir que a gente não vai ter problema. Então limpei. Vou supor que os valores de A passem inicialmente aqui 10, B 8, o C 6. Bom, o primeiro teste é saber se é possível construir um triângulo com essas três medidas. Vamos supor que seja centímetros, 10 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros. E a gente vai precisar aqui de um conceito da geometria plana. Para que seja possível a construção do triângulo, é necessário que, dados quaisquer dois lados de um triângulo, de um suposto triângulo, quando você soma, essas medidas têm que ser superior ao terceiro lado. Então, para resolver esse tipo de problema, a gente vai ter que, dados esses três lados, A, B e C, verificar se quando soma A com B, a medida é maior do que C. Do mesmo jeito, quando eu somo B com C, se a medida é maior do que A. E quando eu somo A com C, se a medida é maior do que B. Tá? Dessa forma você vai conseguir garantir que o triângulo ele pode ser formado. Então, conceito designado da geometria plana. Então vamos verificar aqui. O teste que a gente vai precisar fazer, para saber se isso aqui é possível construir um triângulo com essas medidas, é perguntar se B com C é maior do que A e A com C é maior do que B e A com B é maior do que C. Bom, se essas três condições ocorrerem, então o que a gente tem é que, dados um triângulo, a soma de dois lados quaisquer é sempre maior do que o terceiro. Então a gente vai ter a informação de que isso aqui é um triângulo. Se não, a gente já pode afirmar que isso aqui não é um triângulo. Não é um triângulo.
Eu coloquei só um E aqui caso passe no teste, porque se for um triângulo a gente vai ter que trabalhar melhor essa mensagem. Já essa outra já é a mensagem definitiva. Então vamos executar, ver se está tudo ok. Então aqui ele disse que era um triângulo com essas medidas. Ok. Se eu colocar aqui 60, por exemplo, então já vai dizer que não é um triângulo. Não é possível construir um triângulo com essas medidas. Se eu pegar o 10 e o 8 somado a 18, então não tem como fechar um lado aqui 60 centímetros, por exemplo. Ok, então se o triângulo se a gente tiver um triângulo com essas medidas, agora a próxima pergunta é saber que tipo de triângulo é esse. Se vai ser um triângulo isósceles, vai ser um triângulo equilátero, um triângulo escaleno. Então nesse estágio aqui, ao invés de simplesmente colocar a mensagem, nós vamos fazer um outro teste, vai ser um if dentro de outro if. Tá? Se ele passar nesse primeiro teste, a gente faz um segundo. Então, vamos fazer outro teste, ao invés de simplesmente responder que é um triângulo. Bom, e agora a gente vai perguntar. Se os três lados forem iguais, então triângulo equilátero. Os três lados diferentes, triângulo escaleno. E se tiver dois lados iguais, triângulo isósceles. O triângulo isósceles é um pouco mais chato de fazer, a gente teria que fazer vários testes. Então é melhor a gente fazer assim. A gente pergunta se é equilátero. Se não for equilátero, sobra duas saídas. Se é escaleno ou se é isósceles. Se não for escaleno nem for equilátero, só pode ser isósceles. E a gente faz por exclusão o caso isósceles. A primeira pergunta é se o A é igual a B, igual a C. Você não precisa botar um I aqui, perguntando se o A é igual a B e o A é igual a C. Pode botar tudo de uma vez aqui o teste que ele entende. Então, se isso acontecer, a gente vai ter um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Se não, aí a gente não pode afirmar ainda se é um triângulo escaleno ou um triângulo isósceles. Então aqui mais uma vez a gente vai ser obrigado a colocar um outro if aqui, um outro teste. Vamos perguntar se os lados são diferentes. Para fazer o diferente aqui, você coloca exclamação igual, aí ele transforma no símbolo diferente. De novo, exclamação, quando eu colocar o símbolo de igual ele já transforma no diferente. Mais uma vez, deu igual, na hora que eu junto o igual com a exclamação ele vira diferente. Então, se o A for diferente de B e B diferente de C, todo mundo diferente, então nessa situação a gente vai ter um triângulo escaleno. Só retificando esse teste aqui. Acho que no caso do triângulo escaleno, esse teste aqui ele não vai servir. Que pode acontecer do A ser igual a C, A igual a C e B diferente de A e B diferente de C, e nesse caso ele retornaria a mensagem que é um triângulo escaleno. Estaria errado. Vai ter que ajustar aqui. Eu vou colocar aqui só para tirar a dúvida. Mas acho que isso aqui não funciona. Está errado esse raciocínio. Triângulo escaleno. E aí, em último caso, a gente teria um triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Tá, só que aqui tem um problema. Se o A for igual a C, se eu botar aqui 6 e 6, por exemplo, e o B igual a 8, esse triângulo ele é um triângulo isósceles. Funcionou. Então, o A deu diferente de B, passou nesse teste. B diferente de C. Tá. Então aqui ele entendeu que na verdade é todo mundo diferente. Então interpretou direitinho. Estava com receio dele
entender só as pontas. Ele achar que ele testar só o A com B e B com C, não testar o A com C. É o que está acontecendo aqui. Ó. O A igual a C e ele não entender que o triângulo era isósceles, entender que era escaleno, entender que passou nesse teste. Mas não, o Wolfram está trabalhando direitinho. Então está feito nosso algoritmo. Desse jeito aqui ele já está funcional. O que a gente precisa fazer agora é só transformar isso daqui numa função. Então eu vou copiar todo o algoritmo, agora vamos para outra célula. E a gente vai criar uma função aqui para analisar se é ou não é, que tipo de triângulo é isso aqui. Então eu vou criar uma função chamada de teste, onde eu vou entrar com as variáveis A, B e C, módulo. Aqui, como é um if só, nem precisa de módulo. Tá? Eu vou colocar aqui, mas nem vai ser necessário. Ia ter passado sem esse módulo mesmo. E colo todo mundo aqui, entre a vírgula e o colchete final do módulo. Tá? De novo, fiz rápido aqui, ó. Vírgula e o colchete, copiei a célula anterior, vou colar aqui. Esses valores iniciais eu posso apagar, eles vão ser passados via parâmetro, e a gente só vai ter praticamente uma linha de comando que é o próprio if. Não tem variáveis locais mais aqui, e está feito. Os pontos de vírgula já foram inseridos. Melhor, nem precisa de ponto de vírgula porque é só um comando, e esse comando aqui é a imagem da função já, função teste. Então agora é só verificar se está tudo ok. Então se eu colocar aqui o teste, ó, que a gente fez anteriormente, 686. 686, executar. Triângulo isósceles. Vou fazer mais alguns aqui, ver se está tudo ok o algoritmo. Se eu botar 6, 7, 8, triângulo escaleno, ok. Se eu colocar todo mundo 6, triângulo equilátero. E se eu colocar uma medida aqui que não é possível construir o triângulo, então não é um triângulo. Então ok. E a nossa quarta questão respondida. Quarto exercício. Então ok. Encerro aqui com esse último exercício sobre programação. Estrutura de teste, na verdade, de definição de função. E com isso a gente fecha o primeiro módulo do curso.